abelha subiu uma caatinga. Vamos perguntar se é um quadro, stand-up? Pode ser. Carboidratos. Os carboidratos, eles são de vários tipos. Tem os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Estou aqui dentro das abelhas porque o que eu vou falar é relativo às abelhas. Melhor, fala-se das abelhas. Se ele for pegar carboidrato mesmo, tem as trioses, que trioses são carboidratos que têm 3 átomos de carbono, 3 de oxigênio e 6 de hidrogênio. Tetrose segue essa mesma regra, aumentar a quantidade para 4 átomos de carbono, 4 de oxigênio e 8 de hidrogênio. Isso segue até, então, são triose, tetrose, pentose, hexose famosas são o caso da frutose, da glicose e heptose. Esses são os chamados monossacarídeos. Os sacarídeos, carboidratos, esses são os açúcares também doces. Ainda tem um que é doce. Qual? A sacarose. Mais famosos são os oligosacarídeos, são os disacarídeos. A sacarose, que vem, no caso do Brasil, da América, da cana-de-açúcar, extraído da cana-de-açúcar. No caso da Europa, da beterraba. Então, a sacarose ela é formada por uma molécula de frutose nessa proporção e uma molécula de glicose. Na verdade, duas formam uma molécula, mas se separar, essa já sofre hidrólise, que é a hidrolização da água separa. O que não vai acontecer com os monossacarídeos que eu citava no início. Outro oligosacarídeo muito famoso é a lactose, que é o açúcar do leite de mamíferos. Não venha com a história de leite de coco, não é isso. Nesse caso, esse disacarídeo é formado por glicose e galactose. E o outro muito famoso é a maltose, que é formada por glicose e glicose. Aí existem os polissacarídeos. Polissacarídeo famoso, mais famoso, é o amido, que é encontrado em vários tipos de alimentos, desde alguns grãos, a mandioca, o trigo, só para a gente ter uma ideia. Eles são formados, são chamados polímeros, porque são formados numa quantidade enorme de moléculas, quando separadas, sofrem hidrólise, moléculas de glicose, só glicose. Existem pectinas, existe também, inclusive nos animais, um tipo de polissacarídeo, que é o glicogênio. No nosso caso, pode, dependendo da situação, estar armazenado em músculos e no fígado. Interessante que em fungos também tem. Então, a nossa alimentação básica ela é mais de carboidratos. Os nutrientes que nós utilizamos são os carboidratos em maior quantidade, as proteínas numa quantidade já inferior à quantidade de carboidratos, lipídios numa quantidade já bem menor do que os dois citados, nutrientes. Também tem os sais minerais e as vitaminas. Essa é a base da alimentação humana, de origem animal ou vegetal. Aí quando fala do mel, eu vi uma coisa assim absurda, assim, estupidez daquilo ali. Se o cara for médico, se for endocrinologista, pior ainda, não sabe nada, ou sabe pouco, ou trocou as bolas, como só fala numa linguagem popular. Por quê? Porque ele diz que o cara consumir mel é uma bomba, porque tem frutose. Quando ele se referiu, foi o mel das abelhas apis. Por que está errado? Porque tem estudos, e não é novo. Vou pegar uma referência, que eu vou ver se deixa aqui na descrição, do Kerr, lá de 1996, onde fez análise de mel, encontrou alguma coisa de sacarose, mel de apis, encontrou proporcionalmente a mesma quantidade de frutose e glicose. São duas hexoses, esses dois açúcares. Tanto frutose quanto glicose. Não é a mesma molécula, se fosse não receberia duas nomenclaturas, ou nomenclaturas diferentes. Então, vamos imaginar que você tem 2 quilos, que é vendido por peso, 2 quilos de mel de apis,
e que ele só tem glicose e frutose, então ali é 1 kg de glicose ou de frutose, os 2 quilos. Então você consumir mel, está consumindo na proporção, igualdade, na verdade, a mesma quantidade que você está consumindo de glicose, se está de frutose. Os méis dessas abelhas aqui a mandaçaia, é dito que tem a maior quantidade de frutose. Inclusive é uma das, dizem, análise química que serve para fazer. A outra besteira que foi falou besteira, e você vê no vídeo que não sabe nada daquilo que eu falei. É doutor, não aprendeu. Na medicina tem que saber a questão de genética. O que é genética? Genética de respeito a um estudo de ácido nucleico. Quais são esses ácidos nucleicos que tem nos seres vivos? Com exceção dos vírus, pode ter um ou outro. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. O RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA ele foi definido lá no meado do século passado. Trabalho de Watson Crick, mas teve uma pessoa, uma mulher, que já tinha visto, através de raio-x. Eles apenas publicaram para o mundo, teoricamente. Então, o que chama a atenção? O que mais chama a atenção é que ele falou uma besteira. Falou a besteira que nas abelhas, essas abelhas, elas têm, todas as abelhas têm o mesmo genoma, até aí está correto. Mas que todas têm o mesmo DNA. Falou besteira. Falou besteira porque, na verdade, em abelhas, lá nas aves melíferas, por exemplo, as operárias, elas têm 32 cromossomos. Os zangões são os machos, as operárias, e a rainha tem esses 32, são fêmeas. Os machos só têm 16 cromossomos, é um processo chamado haploide-diploide. No caso das fêmeas, elas são diploide, no caso dos machos, são haploide. Por quê? Na hora que a rainha vai fazer a postura, se o ovo for fecundado, recebe um espermatozoide, recebe metade dos cromossomos que vai existir numa fêmea. Se esse ovo não receber, isso é um processo chamado parternogênese, parto, virgem, gênese, geração de virgens, não vai nascer. Vai nascer o zangão, se não for fecundado. A besteira que falou é que se ele falou que uma rainha vive realmente equivalente, no caso de apis, 62 vezes. Se fosse 60, porque ela vive cerca de 6 anos, vive 7, é mais de 62 vezes, dá em torno de 70 vezes. Se a gente pegasse, no caso humano, vai comer geleia real, o alimento top é a geleia real, que eu chamo tudo, seja nessas abelhas, nas abelhas do gênero Apis, eu trato como alimento larval. Ela vive muito por conta disso. Não é por conta disso. Tem toda uma questão genética. E a genética é diferente de organismo para organismo. O genoma é que não é. Agora, a genética é diferente. Dentro da mesma colônia. Abelhas que vêm da mesma rainha. O procedimento lá que ela foi copulada vai ser diferente. Quando ele falou isso, se a gente pegasse, mas imagina, se o ser humano consumisse só geleia, vamos imaginar que um maluco da vida, que já fizeram tanta coisa, resolvesse agora dar um filho, ao nascer, só geleia real, não alimentar com leite, que seria um absurdo, né? Ter a formação óssea, tem uma série de coisas, mas alimentar só com geleia real. Pelo que ele está falando, a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos. Logo isso, o brasileiro, se consumisse proporcionalmente, tivesse a mesma longa vida, isso conferisse uma longa vida ao ser que consumisse geleia real, como o que está lá no vídeo. No caso, o ser humano ia viver 4.774 anos. Exatamente isso. Isso contando 62, porque ela vive 62 vezes a rainha do que a operária. Então são essas coisas que a gente vê, e isso é assim absurdo. A gente fica perguntando, mas de onde vem isso? Se for de um leigo, a gente releva. Se for de uma pessoa que não aprendeu nada, eu vou até deixar aqui alguns, eu vou deixar as fórmulas, pelo menos, dessas estruturas que eu falei para vocês. Uma parte de sacarídeos, que são dentro dos oligosacarídeos, que são monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Agora, polissacarídeo é mais difícil. Para vocês entenderem, esses alimentos, na verdade, eles são calóricos. Por quê? Porque a abelha adulta ela não consome alimento proteico. E até consome para produzir o alimento larval. Porque o alimento larval, ele vem, passou por digestão e por
metabolismo, onde as abelhas vão produzir, que elas vão adicionar algumas substâncias a mais, elas vão produzir a partir do consumo de mel, do consumo de pólen. Porém, essas abelhas que vocês estão vendo aqui, todas que estão voando aqui, essas abelhas, elas só consomem carboidrato, só consomem o mel. Tá? O mel vem das flores e são diferentes tipos de açúcar, são chamados néctares. Então, assim, a gente olha, o cara é um médico, falou besteira. E a gente vê toda hora, ele cometeu fake news. Porque ele está falando coisa. Aí onde eu quero chegar? O açúcar da beterraba, a sacarose, vem da beterraba, vem da cana-de-açúcar, é pior. Lembrando que a frutose, a glicose, ela pode estar em cereais, em frutos, diferentes tipos de frutos, em estrutura que nós consumimos, em alimento de origem vegetal, diferentes tipos. E no caso de origem animal, que é o leite dos mamíferos. Leite caprino, ovino, bovino, equino. O pessoal, em alguns locais, consome leite de jumenta. Então, gente, fique bem claro para vocês, para ninguém sair falando besteira. Um dia, quando se tornarem profissional, se tornem profissionais. Cabe aqui outra recomendação: se atualizem, porque isso é tão básico, você encontra hoje na internet, muito fácil, através de livros. Você tem livro, vai ler um livro. Todo médico é obrigado a ter lido, estudado bioquímica. A bioquímica, normalmente, que ele lê é no Harvey e no Lenin. São dois famosos livros de bioquímica que é estendido a muitas pessoas. Quem faz biologia, faz química, a química se aprofunda mais. Quem faz agronomia, estuda veterinária, zootecnia, medicina, nutrição, enfermagem. Todos esses cursos, essas formações, é obrigado o cara a estudar bioquímica, em modo geral. Não aprendeu nada, não sabe nada de química nem de bioquímica. Tá certo? Então a gente fecha por aqui, porque eu acho que eu já dei o meu recado, fiz a observação, porque é grotesco que a gente vê. Não, e o pior é o pessoal difundido, que é a fake news. Isso é o que é mais estranho, que nos causa surpresa e estranheza. Vindo um médico e os outros ficam falando, achando que aquilo é uma verdade. Agora, você não deve se entupir de mel porque é carboidrato. E o carboidrato a gente também tem que ter consumir numa certa quantidade.